Boa noite, senhoras e senhores, nossos irmãos encarnados e desencarnados, que estão nessa casa novamente para um novo ciclo de aprendizado, né? Porque quando a gente vem para uma casa espírita, há uma troca disso, de sabedoria, de amor, de fraternidade, sempre de aprendizado, para que a gente possa cumprir o propósito de aperfeiçoamento. Apesar de todas as dificuldades que a gente vive no dia a dia, quando a gente liga a televisão, vê guerra, vê sofrimento, vê as questões climáticas como flagelam em tantos povos, vocês vejam no Rio Grande do Sul agora, vocês vejam na nossa própria Itapuá, com essas ressacas, com essa maré alta, quanto prejuízo financeiro, quanta dor de cabeça, quanta gente lamentando porque está perdendo as férias, as praias, mas nenhum sofrimento é de graça. A gente sabe que são também expiações, legados talvez de outras encarnações, mas na realidade tudo isso não passa de um convite sério para refletirmos na esperança que nos traz a capacidade de resiliência, de encarar a dificuldade, de pensar na coletividade, porque só quando fazemos parte do coletivo é que entendemos que o amor constrói, que só junto nós podemos sobreviver. Não existe pessoa que sobreviva no mundo sem outra pessoa. Desde a hora que nascemos, nós precisamos da mãe, do pai, da orientação do outro. Sem a convivência, nós não somos nada. Nós não aprendemos nada. Nós vivemos só na intuição. E com certeza não vamos sobreviver. Então se veja que grande lição já o Mestre nos ensinou. Que só através da cooperação, do amor, da fraternidade, do acolhimento, da possibilidade de empatia, de nos colocar no lugar do outro para realmente nos mobilizarmos para a ação, é que nós estaremos aperfeiçoando o nosso espírito para cumprir o propósito do projeto divino. Então sejam todos muito bem-vindos a esse novo ciclo de aprendizado, a esse novo ano 2026, que traga muita sabedoria, muita paz, muita saúde, muito amor, muita evolução. Hoje nós vamos ter mais uma vez uma palestra aqui no centro, mas antes da palestra, lembrando da nossa agenda, amanhã nós temos mais uma noite de tratamento, cirurgia espiritual, a partir das 19 horas. Vem um pouquinho antes, que tem o passe magnético às 18h40, então já se prepara aí, já recebe um fluido novo, uma reenergização do ser através do passe. Na quarta-feira nós continuamos com os nossos estudos, quinta-feira ainda tem o programa na rádio, e assim nós vamos seguindo. Todos estão convidados, será muito bom ver a cada dia a casa mais cheia. Isso nos fala de busca por aquilo que é importante, o crescimento espiritual. Não importa muito a designação que você busque, qual igreja, qual templo, importa a conexão com o alto, importa a inspiração para a gente ser melhor. Então, para que nós comecemos hoje, irmanados no bem, eu convido todos agora se acalmarem, a estarem aqui, presentes, no aqui, agora, nesta casa, que está sob a égide do Dr. Bezerra de Menezes, de tantos espíritos benfeitores, de tantos que vêm aqui nos ajudar a cumprir a missão designada pelo alto, para que a gente possa começar com a prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Então eu convido agora a Edi, que vai nos falar um pouquinho de mais um capítulo, capítulo 8,
está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das 5 obras mais importantes do Allan Kardec, o codificador da doutrina. Ela vai falar sobre bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Heredito, por favor. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui neste momento, compartilhando com vocês um pouquinho mais do conhecimento do Evangelho que nos deixou o nosso amado Mestre Jesus. Hoje nós vamos abordar um tema que vai falar sobre a verdadeira pureza, mãos não lavadas, e na segunda parte nós veremos sobre escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Pesado isso, né? Imagina. Cortar a mão. Tem país que, inclusive, quando alguém comete um latrocínio ou algo assim, ele é cortado a mão. É um desses países árabes, se não me engano. Bom, enfim, então nós vamos desvendar um pouco, refletir um pouco sobre esses ensinamentos que nos quer deixar. Então, Jesus, com esta parte que vamos ver nesse momento. Então, os escribas, os fariseus, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Vamos nos remeter então naquela época. Quem eram os entendidos? Eram os fariseus, os escribas, que conheciam todos os ensinamentos dados até então, né, antes de Jesus. E eles tinham várias regras, várias leis, vários rituais. E nesse momento, então, Jesus é convidado vamos ver pela imagem, ele é convidado a participar de uma ceia. E era uma coisa muito séria, lavar as mãos antes de ceiar. Só que os discípulos, eles entraram ali também e não lavaram suas mãos. Eis que então eles questionam Jesus. E o cenário então é esse, né? Fariseus e escribas, eles são os guardiões das tradições judaicas, e aí eles criaram centenas de regras, rituais que temos em alguns lugares até hoje. Não só lugares, como nós próprios temos também alguns rituais. E isso para eles garantiria a pureza perante Deus. Então, uma vez que eu cumpro meus deveres, as leis, as regras ditas pelos homens, né? Então eu estou tranquilo diante de Deus. Então, o ritual dessa parte, então, de lavar as mãos, não era uma questão de higiene, era uma questão simbólica de purificação. Então, eu vou lavar minhas mãos, e então eles deixariam eles tranquilamente quitados com Deus. Que essa parte, se eu lavar minha mão antes das refeições, que a gente obriga as crianças a fazer, e muitas vezes nem a gente faz, né? Esquece. E nesse sentido, então, era mais fácil cobrar regras visíveis do que examinar o coração. E é isso que, então, Jesus interpela. Mas antes, vamos pensar sobre esses escribas e fariseus. Nós temos eles hoje ainda? A imagem fala por si. Vocês estão conseguindo ler? Sim? Nós vemos muito isso hoje, né? Em alguns lugares, a gente escuta falar e tal. Isso. Aí. Bom, continuando. A resposta de Jesus, porque os escribas interpelaram Jesus. E aí Jesus responde: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição?
hipócritas. Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. O que era mais importante nesse momento? O que os fariseus acusavam? Que os discípulos não lavam as mãos. E a resposta de Jesus: e o coração de vocês está limpo? E aí? Jesus inverte então a questão. Ele, em vez de responder, ele faz uma outra pergunta. Vocês se preocupam com as mãos? Mas e o coração? Como é que está o coração de cada um? Está limpo? Estamos bonitos por fora, mas bonitos por dentro também? Mas o que é que contamina o homem? A boca fala do que está cheio do coração. Não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem que é o que macula. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui. Achei umas figurinhas bem condizentes com a situação. Ali nós vemos uma luta entre o bem e o mal, uma imagem que mostra algo, e aqui nós vemos então um coração cheio de ira, de mentiras, de orgulho, e ali no outro lado vemos então um coração que trabalha a paz, o perdão, o amor, a sabedoria, a compreensão, a paciência. Do que o nosso coração está cheio? Porque é uma passagem que acontece e Jesus então ele interpela para os discípulos, inclusive os escribas, a pensarem. Vamos imaginar um copo por fora e por dentro. Por fora ele está limpo, você olha assim, nossa, que copo bonito e tal. E no interior está cheio de sujeira. Aí ele diz: vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo, entretanto o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Será que tinha isso mesmo? Jesus foi tão firme em afirmar isso? O que vocês acham? Vamos pensar. Então, ele coloca também, aquele que faz o exterior, não é o que faz também o interior? Não é a mesma pessoa que nós cuidamos do nosso exterior e do interior, não é a mesma consciência? Por que então cuidar só do exterior e não do interior? Vamos então sair e de repente ir para o shopping, só pensar em roupa, isso e aquilo, para si enfeitar, e nem sequer passar numa livraria ou pensar num livro, ou gastar com supérfluos e não pensar em um curso, o investimento nesse momento que eu estou falando. Também existe um investimento a nível de tempo. Que diz Kardec, ele faz um comentário, que os judeus haviam então desprezado, na verdade, os verdadeiros mandamentos de Deus, para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham instituído. Será que nós não temos muito disso hoje também? Daqui a pouco nós vamos pensar a respeito de nós, que estamos aqui trabalhando a doutrina espírita. O que nós estamos pensando a respeito disso? O que nós estamos fazendo? O que diz o mandamento de Deus? Simples e diretos. Amar a Deus e ao próximo. Mas não foi isso lá, os 10 mandamentos, os escribas, os fariseus, eles já não conheciam os 10 mandamentos? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E as regras humanas?
Como é que elas são? Rituais complexos, formalidades, tradições. E assim diz Jesus: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E aí? Essas rituais, formalidades, tradições foram plantadas por Deus? Porque ali os escribas, os fariseus, estavam valorizando muito mais que se lavasse as mãos na hora das refeições do que se pensasse sobre um coração limpo, sobre divulgar a palavra de amor, a palavra de Cristo, a paz, ame seu irmão. E era assim que os escribas e fariseus faziam. Eles recebiam todos no templo. Vamos se remeter um pouco na história da época, que a gente sempre tem que pensar que o que foi escrito há 2000 anos atrás, ou seja, quase, né? Pelo menos por aí. E aí nós vamos pensar assim: o que acontece quando estamos tão envolvidos com regras, tradições, rituais, e não trabalhamos a limpeza, a pureza do nosso coração? Podemos considerar uma fuga da reforma íntima? Podemos pensar assim? Como é muito mais fácil praticar os rituais, a parte exterior, lavar as mãos é muito mais prático, muito mais rápido do que expurgar o coração. Lavar a mão são alguns minutos, expurgar o coração, esforço constante. Quando se fala expurgar o coração, vamos pensar então na reforma íntima. Quanto tempo a gente leva? A vida inteira. E olha lá, algumas vidas, não é mesmo? Então a transformação moral exige perseverança e vigilância. O ritual exige apenas um gesto. Então vejam como é que era aquela época e como é que estamos hoje. Está muito diferente, será? Que tal? Vamos dar uma olhada nessa figura, o que ela nos diz. Aquele que não conhece a sua história tende a repeti-la. E quando a gente repete de ano na escola, acontece o quê? A gente vai para frente. Se sempre temos que estar repetindo, tá certo? Eu sonhei essa noite que eu tirei 3,5 em matemática, mas graças a Deus era um sonho. Então assim, ó, cabeça confusa, correndo, fugindo muitas vezes. Amanhã eu vou, amanhã eu leio, amanhã eu oro, amanhã, quem sabe ano que vem. E aí eu fico buscando um caminho tortuoso, procurando o que eu quero, afinal, como diz o mineiro, onde eu sou, onde eu vou, onde eu estou, quem sou eu, afinal. Que primeiro a gente precisa saber quem a gente é, de onde veio, para onde vai, como chegou, para que a gente possa, então, desencadear e desenvolver a nossa reforma íntima. E aqui vão algumas dicas do que é importante para a gente ter a pureza do coração. É claro, precisamos nos lapidar. Temos muitas coisas a melhorar em nós. Mas todo passo chega a algum lugar. Agora é difícil quando a gente não dá nem um passo. A gente não progride. E aqui então, diante dessa busca do autoconhecimento, aqui podemos observar algumas atitudes negativas. Podemos fazer uma autoanálise nesse momento. Que atitudes negativas que eu tenho que eu preciso melhorar? Aqui tem várias: agressividade, soberba, ansiedade, e temos tantas. Mas é importante que a gente se autoanalise. Nossa, mas eu estou com ódio daquela pessoa, então está ali, ó.
ódio. Eu posso ficar tendo ódio daquela pessoa? Eu pode. Cabe a cada um as suas escolhas, não é mesmo? Mas Jesus pede que sejamos puros de coração. E o ódio não faz parte de um coração puro. Então, que negatividade, desprezo, manipulação, mentira. E a gente sabe que hoje temos muitos escribas, fariseus, que se utilizam de muitos desses artifícios aí para enganar, tripudiar as pessoas e manipular, inclusive, né? Julgar. Aqui ninguém julga ninguém. Nossa, eu nunca julguei ninguém. Claro, lá no juiz não, né? Mas a gente muitas vezes fica fazendo observações e tal. E somos seres inferiores, infelizmente estamos aqui para uma aprendizagem. Mas é claro que nós também podemos contar com atitudes positivas nossas e potencializá-las, porque uma chama a outra. Se eu sou humilde, se eu potencializo, se eu melhoro a minha humildade, eu consigo o quê? Porque a cada um depende do outro. Entregar o melhor de si, se dedicar da melhor forma ao teu trabalho. Amanhã eu faço, mais tarde eu faço, no fim sai correndo, sai tudo de qualquer jeito. Dá para preparar uma palestra em poucos minutos, em poucas horas? Não, a gente tem que se dedicar. A gente tem que convocar filho e dizer, olha, ajuda a mãe a fazer slide, quando for preciso, eu faço, eu fiz hoje. Eles têm que colaborar. Confiar em si mesmo. Se eu tenho um coração puro, eu posso ter autoconfiança. Porque eu tenho atitudes positivas para a minha vida. Então tem muitos, saber resolver problemas, os conflitos, ser responsável, defender valores humanos, ser compassivo, empático, admirar o bom de cada coisa, elogiar as pessoas, dar bom dia, tudo bem, como é que você está? Feliz ano novo, que venham ótimas coisas boas na sua vida. Desejar isso para o outro é tão simples. Enfim, então vamos ver um pouco sobre uma reflexão sobre a atualidade do ensinamento. Então verificou-se o mesmo com a doutrina moral de Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos considerem mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É alguma novidade aí? Não tem, não é mesmo? Será que ainda não valorizamos muito mais as aparências do que as nossas intenções e sentimentos? Vamos ver. O que são os nossos rituais hoje? Quais são as mãos que lavamos enquanto deixamos de expurgar o coração? Frequentamos a casa espírita, mas praticamos caridade no dia a dia? Estudamos os livros de Kardec, mas aplicamos os ensinamentos? Fazemos preces, mas vigiamos nossos pensamentos? Participamos de passe, mas informamos nossos vícios? Criticamos a hipocrisia alheia, mas examinamos a nossa? É sempre importante a gente fazer uma autoanálise da nossa própria consciência. Como nós estamos lidando com tudo isso? Não olhar para o outro e criticar o outro, apontar o dedo para o outro, mas e eu? Aí também, a Joana de Ângeles, ela vem falar do poder da palavra. Eu sempre
de vir na minha casa, aqui eu não quero palavrão. Porque o palavrão e certas outras palavras, elas interferem na energia do ambiente. E ela traz assim que instrumento valioso é palavra, doação divina, semelhantes a gotas de luz. As boas palavras dirigem conflitos, equações, incógnitas, resolvem dificuldades, diz Joana de Ângeles. Há quem pronuncie também palavras doces, com lábios tisnados pelo fel. Há quem sorri, embora chorando. Há aqueles que falam meigamente, cheios de ira e ódio. Quem não viu pessoa que sorri assim, com aquele sorriso sarcástico, assim, não é? Tem sorrisos e sorrisos. Eu vou falar um pouco da palavra, porque, como diz, a palavra tem poder. Eu posso, eu consigo, eu vou. O talvez, acho que talvez eu vou fazer tal coisa amanhã. Talvez não é uma palavra positiva. Eu vou, eu faço, eu consigo, eu posso. E enriquece o coração de amor e banha o cérebro com as luzes da misericórdia, essas palavras positivas. Agora então vamos para a segunda parte, que é um pouco mais curta, mas não menos importante. Quando Jesus fala que se vossa mão ou vossos pés é um motivo de escândalo, cortai e atirai-os longe de vós. É melhor entrardes na vida não tendo senão um pé ou uma só mão. Isso está em Mateus. E aí vamos ver o sentido que ele quer dizer por essa parte aí. O que é um escândalo? Então, do grego, escândalo, armadilha no caminho, tudo que leva o homem à queda moral. Tudo aquilo que não serve, que não é bom, aquilo que é contra o amar ao próximo como a si mesmo. Na questão do sentido alegórico, o que ele quer, ele ele usa aí uma metáfora. Cortar significa arrancar do coração todo apego, vício ou má influência. É fácil isso? Não, né? Por isso que estamos aqui ainda. E olha, vamos acho que voltar muitas vezes ainda. Enfim. Então Jesus não pede mutilação física, mas ele pede que a decisão inabalável de eliminar o mal pela raiz. Então, só hoje eu vou só ter atitudes positivas. Amanhã, hoje só vou ter atitudes positivas. Mas de repente me deu um pensamento negativo. Vamos policiar. Aquela pessoa, olha, eu vejo como é que ela está andando, olha isso ali, tá. Parou? Peraí, não posso fazer isso. Com uma maledicência. Não posso pensar assim. Eu preciso cortar esse mal pela raiz. E então, o que seria então o escândalo? Ele fala cortar as mãos, subsídios doutrinários agora. Simbologia de cortar as mãos. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Não devemos tomar ao pé da letra. Nós podemos entender essa metáfora, então, dessa forma. Cortar o mal que está em nós. Aí depende de cada um, né? Um pode pegar uma faca, outro pode pegar uma tesoura, um machado. Aí vamos ver que instrumentos cada um vai utilizar. Uma das formas é, quando nós vimos as atitudes positivas, quanto mais atitudes positivas nós tivermos, mais nós vamos ser puros de coração. Então, substituir aqueles maus hábitos, muitas vezes, que a gente tem, de falar mal das pessoas. Quantos maus hábitos a gente tem?
não fazer uma oração antes de uma refeição. Enfim, nós temos tantos maus hábitos que a gente nem percebe que são maus hábitos, de tão automáticos que eles vão acontecendo. Ela significa que todos nós devemos destruir em nós a causa do mal. Por que eu estou revoltada? Eu tenho que buscar. O que está acontecendo? Por que essa revolta? Ah, mas o outro é culpado? Será ou é você que interpretou mal o que o outro quis falar para você? Então, temos que ver o lado bom das coisas. Quantas coisas acontecem na nossa vida, muitas vezes, a gente acha, ai, fizeram um mal danado para mim. Eu estou magoada. Quando, na verdade, são situações que Jesus nos traz para que a gente aprenda sobre aquilo. Para que a gente veja aquilo como um lado bom. O que isso quer me ensinar? Ah, mas eu não consegui isso ainda, eu queria tanto tal coisa, mas parar para pensar, por que será que eu ainda não consegui isso? O que eu preciso melhorar em mim, mudar em mim, para ter direito a isso, para merecer tal coisa? Será que eu estou fazendo a minha parte para merecer isso? Nos dizeres do Evangelho, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Viciosa, vamos entrar também vícios, maledicências, traições, são tantas coisas que é melhor nem falar muito sobre isso, né? Jesus nada disse de absurdo, na verdade. Para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras, porque a princípio assusta sobre o escândalo, falar sobre o escândalo. E Kardec, então, também traz aqui, nesse dizer, ele concorda com esses ensinamentos. Daí nós estávamos falando sobre cortar o mal pela raiz. Como é que nós fazemos isso? Tem alguns exemplos aí que nós podemos trazer. A mão. Se uma amizade tóxica te leva ao vício, corte-a. Se você pensar dessa forma, corte-a. Mas vamos pensar em outro lado. Você está sendo levado. Nós precisamos ser fortes o suficiente para não sermos levados e sim trazer o outro para o lado bom. Certo? Mas para isso nós precisamos estar mais puros de coração. Por pé, se um mau hábito te impede de servir ao bem, abandone. O olho, se um pensamento te leva à maldade, elimine-o. Vigie que seus olhos desejam ver. E aí tem uma outra parte que intriga bastante sobre a questão do escândalo, que Jesus diz assim, a necessidade do escândalo. Estranho, não? Jesus falar que é necessário ter escândalo? Para que será? É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo venha. O mal é necessário à justiça divina. Contudo, aquele que o praticou, não praticou menos mal. E deverá ser punido, pois o mal é sempre mal. Mas agora ficou meio abandonada, né? Deu uma confusão aí. Vamos fazer um exemplo, vamos refletir assim. Um filho é ingrato e é um filho, então assim, um filho é ingrato para um pai. A família, isso seria uma punição ou uma prova para um pai que o suporta. Então tem uma família lá que tem um filho que é extremamente ingrato com o pai, e o pai entende que isso é uma prova e ele tem que suportar. Por quê? Porque, de repente, esse pai, numa outra vida, foi filho dele e fez a mesma coisa. Mas isso não justifica.
Isso não quer dizer que nessa ou numa outra encarnação ele não vai ter que reparar. Então uma coisa leva a outra. E a lei do talhão, não funciona mais a lei do talhão, olho por olho, dente por dente. Jesus veio trazer o amor. E aqui traz muita palavra punição, com a qual eu não concordo muito. Eu acho que sim, a gente tem que pensar em provas e desafios, trocar a palavra problema por desafios. Eu disse que muitas pessoas, nossa, mas estou com tantos problemas. Por que não trocar a palavra problema por um desafio? Estou sendo desafiado a ser mais forte. E eu vou conseguir ser mais forte. Essas lições que estão sendo mostradas para mim são para me transformar num ser humano mais forte. Aí é onde entra o trabalho, o processo da reencarnação. Muitas vezes a gente vê, puxa, que pena, aqueles pais lá receberam um espírito, um filho encarnado, cego, surdo, enfim. Por que eu fiquei cego nessa? Por que eu não tenho braços nem pernas? Tudo tem um porquê. Porque de repente, em várias encarnações, ele se suicida. Suicida, ou pelas mãos, ou pelos pés, enfim. De repente, nessa eu tenho que ver sem braço, sem perna. Porque daí eu não posso me suicidar. Então, tudo tem um porquê. Trabalhei muitos anos com alunos da educação especial, que você, assim, olhava aqueles pais desesperados, porque um pai com uma criança autista em alto grau de deficiência é complicado, é muito complicado. E eles quebram tudo dentro de casa, é bem difícil. E muitas vezes tem que internar, mas vai saber o que aconteceu nessa família. Se a pessoa que passa por um processo desse não tiver um conhecimento maior sobre tudo isso, ele não vai conseguir cumprir o papel que a ele se propôs, porque é um papel complicado. Como diz Jesus, não dá a cruz mais pesada do que aquele que consegue carregar, não é mesmo? Mas daí diz assim, o mal vai durar para sempre? Não, né, gente? Estamos aí já há tanto tempo falando e temos tantas notícias aí pela internet, tudo falando, muita gente fazendo palestras, livros, inclusive ano retrasado fizemos um curso sobre o mundo de regeneração. Os mundos progridem, nos mundos mais avançados não existe mais o mal. E o mesmo vai acontecer com a Terra, que a gente espera, não é mesmo? Quando passar para um mundo sair do mundo de expiação e provas e ir para esse mundo de regeneração. Aí vai ser muito diferente, não é mesmo? Então, nesse sentido, por que precisa então um escândalo? Por que precisa ocorrer essas coisas? Por que ocorre o mal? Não tem aquela palavra de se não vai por bem, vai por mal? Se não é pelo amor, é pela dor? Então, o que acontece com essas pessoas que não querem se regenerar? Que não querem transformar puro o seu coração? Eles serão exilados da terra. Eles irão para mundos mais primitivos e vão ter que aprender tudo de novo. Ou, enfim, também ensinar os outros que são mais primitivos ainda. Enfim. Então vamos para o final, vamos ver a reflexão que Jesus nos traz com todo esse ensinamento. Como Jesus é o conhecedor das almas, o reino dos céus está dentro de nós. Isso é uma frase belíssima, que o momento que a gente internalizar ela, que o reino realmente está dentro de nós, tudo está dentro de nós, que nós temos que parar para ouvir, muitas vezes a gente não para,
corre para lá, para cá o dia inteiro, trabalha, faz aqui, faz ali, mas não tem os momentos de parar para refletir, para poder ouvir. Muitas vezes a gente faz preces e pede solução para alguns desafios que a gente tem e para ouvir, para olhar os sinais que ele nos mostra. Então, eis aí com o que seriamente devemos nos preocupar para termos verdadeira pureza de coração. Como ele diz, é ouvir pelos doentes. Os bons não precisam de médico. Então, os bons, os puros de coração, eles já têm o reino de Deus internalizado. Então já está dentro dele. Certo? Aí ele vai o quê? Vai trabalhar junto com os mentores mais superiores que nós já temos. Eles estão lá, porque eles são mais puros de coração. E nós estamos aqui, né? Tentando, nos lapidando. Enfim. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então, vamos fazer uma busca constante do nosso eu interno, de internalizar as questões positivas, os ensinamentos de Jesus, todas o que ele nos ensina, a bondade, a pureza, esses sentimentos nobres, bons, as virtudes que nós falamos, né? Que possamos mais do que lavar as mãos, expurgar o coração, mais do que parecer bons nos olhos dos homens, ser bons aos olhos de Deus. É da nossa própria consciência isso. A pureza que conta não é o que se vê, mas o que se vive no nosso dia a dia. É aquela pureza da criança, sim, ingenuidade, alegria, brincar, imaginar, colorir o mundo. A criança vive e tem um mundo de fantasia, e por que não podemos melhorar o nosso dia a dia nesse sentido? Que Jesus nos abençoe nessa jornada de transformação interior. Que Jesus nos abençoe no nosso dia a dia, na nossa lapidação do dia, que Ele nos ajude a eliminar as impurezas do coração, a tristeza, a dor, os pontos negativos que precisamos lapidar. Senhor, nos auxilie para que possamos cada dia nos transformar nossos hábitos negativos em positivos, olhar o nosso irmão com um olhar mais puro. Nos transforme, Senhor, nos elabore, que nós sejamos um vaso novo, uma flor que nasce, uma flor que perfuma, um passarinho que canta, uma luz que colore, uma luz que brilha, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Faça do nosso coração a sua morada. Fique conosco, dentro de nós. Senhor, te agradecemos por essa noite, por esse momento, por esses ensinamentos, Senhor. Que tenhamos um ano maravilhoso, de muita sabedoria, de muita paz, de muito estudo. E cada um que aqui entrar, Senhor, transforme-nos. E a cada um de nós, Senhor, que aqui trabalhamos, estamos juntos na Tua seara, Senhor. Nos instrumentalize com o Teu amor, a Tua paz. Que assim seja. Gratidão a todos pela atenção, por estarmos aqui juntos, nesse momento, refletindo, e que cada um faça então fértil a seara do seu coração com as palavras de Jesus. Obrigada.